Fala, fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Som do Basquete, nós estamos começando mais um episódio e ó, vou falar pra vocês, o episódio de hoje, meu amigo, a régua, o nível da régua aqui, cara, tá muito Nada, alto. Tá muito alto. Não, eu que vou, nada. assim, antes, eu tô só. Vocês entenderam um pouquinho aqui da prosa, ó, o cara nada mais. É. 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. NBB? Não tem outro nome, não. É só esse. Enfim, eu acho que dispensa apresentações, mas eu vou. Né, como se ninguém te conhecesse aqui. Você Obrigado. entendeu? Cara, muito obrigado. Obrigadão, Sem Som. palavras. Receber você aqui, pra nós, é algo fantástico. Cara, eu que agradeço a oportunidade da gente estar junto, né? E vivenciando. A gente tava falando agora há pouco quanto o esporte, o basquete, né? Que é o esporte que a gente ama, representa nas nossas vidas, aquilo que ele traz de benefício, né? É algo incrível. E pra mim tá aqui é um prazer. Eu já vi vários episódios de vocês, parabéns pelo trabalho. E é muito gostoso poder compartilhar aqui também. Senhoras e senhores, Hélio Garcia, vulgo Elinho. É isso mesmo. Cara, Boa brigadão noite, mesmo. obrigado. Cara, e sempre, assim, é uma pergunta que pra você, eu não sei se vai... A gente sempre começa aqui, a pergunta para nossos convidados é como que você encontrou o basquete ou como que o basquete encontrou? Mas nascendo em Franca, né? É. Como é que foi esse? Eu, na verdade, nasci em Franca. Você imagina, Som, que na década de 30 já consta que tinham 5, 6 times lá na cidade de Franca. Meu avô contava que ele saía pedindo tijolos emprestados nas construções, junto com os amigos, para construir as quadrinhas, colocar um verdadeiro pau de madeira ali e já construir a cestinha para eles jogarem. Então, assim, é algo inacreditável. E eu também nasci numa família de basqueteiros, né? O meu pai jogou por muitos anos, os meus tios jogaram em Franca, seleção paulista, seleção brasileira. Então, só que eu também tive o livre-arbítrio. Eu nadei representando a cidade, eu joguei bola, futebol numa equipe da cidade. Mas com 15 anos cara, eu quero ser jogador de basquete, velho. E ali eu tive o primeiro desafio gigante da minha carreira, porque eu parecia um mascote perto dos meus companheiros da mesma idade. Era bravo, velho. E imagina a pressão que eu tinha, né? Pô, filho de um cara que era técnico do time principal, profissional. Ex-jogador. Ex-jogador. E aí, vai jogar ou não vai? Vai ser bom ou não vai? Desde que eu tô na barriga da minha mãe, o pessoal já fala isso. Então, eu fui passando por desafios, mas a paixão, né, pelo esporte, pela busca que a gente tem, ela fala mais alto do que qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que pudesse acontecer ali para que pudesse tirar a gente do rumo. Então, esse foco, essa determinação, ela sempre foi muito importante para mim conquistar, né, aquilo que eu sonhava desde que eu sou molecote. Pois é, então peraí, até os 15 anos você ficou ali, não teve essa pressão. Não, eu tinha uma pressão por parte de amigos. Sim. Você não vai jogar basquete? Seu pai jogou por tanto tempo. Você não vai treinar? Você não vai. Mas meu pai, ele sempre foi muito tranquilo, assim. Ele, acho que até para tirar um pouco dessa pressão, ele nem ia nos meus jogos, sub-15. Eu fazia escolinhas de basquete lá com 12, 13. E era muito tranquilo. E minha mãe, professora, também tinha que estudar e tal. O que é muito importante, eu acredito ser muito importante para a vida dessa molecada que pratica esporte. Mas aí eu fui, né, galgando os lugares. Na época a gente viajava, eu conto isso nas minhas palestras, de perua Kombi, não tinha obrigatoriedade de cinto de segurança. E quem ia no chiqueirinho, forrava, porque era muito quente o motor no fundo da Kombi, forrava de sacola e eu ia deitado lá no chiqueirinho. E era aquele negócio, pô, eu quero sair desse chiqueirinho, velho. Eu quero ir pra frente da Kombi. Para isso eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver. Então sempre os desafios do esporte, eles são lindos e eles trazem muita coisa boa junto com O eles. chiqueirinho da câmera é tipo a liga de desenvolvimento ali. Você falou, eu tenho que. Exatamente, Tem que cara. sair O disso daqui. hoje eu conto isso com orgulho, dou risada, mas na época, cara, era um negócio que eu tinha assim, porra, eu preciso melhorar, cara, eu preciso começar a jogar, eu preciso sair daqui de trás do chiqueirinho da Kombi. E é muito legal, porque esses aprendizados, a vivência que você leva, eles faz com que você
leve de aprendizado para outras coisas que você tem na vida. Eu sempre falo muito. Eu tenho amigos contadores, professores, médicos, advogados, todos eles falam, cara, o que eu vivenciei no basquete, seja até os 18, 20 anos, ou até os 35, 40 anos, cara, esses aprendizados, né, da quadra e extra quadra, a gente leva para sempre. Não, bacana demais. Cara, fala pra gente assim, como que é crescer em Franca, né? Assim, ainda mais sendo filho, né? Um cara como seu pai, que toda a história dele, né? Assim, tudo que aconteceu na vida dele ali. Mas você nasce no berço do basquete, né? No Brasil. E como que é crescer nessa cidade que respira basquete? Cara, você estar em Franca, naturalmente você vai estar falando de basquete, convivendo com basquete. São dezenas de rachas que tem, né, por toda a cidade. São muitas pessoas que jogaram até os 15, 18, 20, 30 e assim por diante, que carregam o basquete consigo, assistindo jogos, acompanhando a NBA, indo aos jogos lá em Franca, tendo filhos que jogam. Então eu falo que nós no Brasil, e não estou falando aqui desse ou do outro governo, estou falando de um modo geral de todos os governos, nós não temos uma política esportiva de país, né? Nós não temos, como nos Estados Unidos. Você imagina se todas as escolas tivessem um time de futsal, de vôlei, de basquete, de atletismo. Quantas crianças a gente colocaria aprendendo, liderando, ganhando conhecimento, respeito através do esporte? E lá em Franca é isso. Lá em Franca hoje tem 6 times sub-15, tem 5 times sub-16. Poderia ter até mais, eu gostaria que tivesse mais, eu gostaria que todas as escolas tivessem time. E esse até é um trabalho, né, para o futuro aí que a gente tem pela frente. Mas em Franca, literalmente, a gente vivencia o basquete, né, de uma forma muito intensa, desde que você é molequinho, seja acompanhando, seja assistindo, seja indo aos treinos, aos jogos, ou seja também jogando, participando de alguma equipe do seu bairro, enfim, de alguma equipe dentro da cidade. Você falou algo interessante, né? Assim, no Brasil, nós não temos uma cultura, né? Partido nós dos não temos nossos uma política esportiva de país, nós não temos. Mas ali, em Franca, especificamente ali, né? Já tem essa cultura do basquete, né? Eu falo os políticos da cidade ali, os prefeitos, né? Porque a cada 4 anos troca, ou a cada 8 anos troca, né? Vereadores. Eles já trabalham com políticas públicas voltadas para o esporte? Geralmente sim. Geralmente sim. A gente tem, né, dentro da cultura da cidade, o conhecimento de saber a importância que o esporte carrega. E não é só do basquete, não. Lá nós temos um trabalho no vôlei feminino, por exemplo, que antigamente era liderado pelo Paulo, o técnico do time, que é um cara fantástico. Nós temos a Francana, que é um time de futebol, que o torcedor também é muito apaixonado. Se a Francana tá indo bem, lota o lanchão, dá o maior orgulho pra gente. Eu sou muito apaixonado por Franca, então é até difícil de eu te falar, porque é muito legal esse envolvimento. E esse talvez seja o maior mérito. O envolvimento das pessoas junto do esporte, sabendo da importância que ele tem na formação do caráter, da personalidade, do respeito que ele gera entre as pessoas. E geralmente a gente tem, né, dentro dos nossos prefeitos, vereadores, a consciência disso. Isso é muito legal. Porque políticas públicas, cara, voltada para... Eu tava te contando a minha história, né? Sim, que é linda, por sinal. Como que uma política pública salvou minha vida. Né? Porque na época era um plano de governo, mas se tornou uma política pública hoje em todo o estado de Minas Gerais, que é o programa Fica Vivo. Para mim, tinha que ter em todos os estados brasileiros, em todas as cidades. Né? Que ele oferece um leque de esportes, né? Assim, e oficinas culturais também. Então, você está numa cidade... Né, onde que os políticos já abraçam ali, né, criam políticas públicas para poder fazer com que o esporte seja uma saída, né? Com certeza. Ou uma entrada, né, assim. Sim, uma entrada. Se chegar antes, né? Produtiva, positiva, né? Dentro daquilo que você faz. Eu acredito muito tudo passa, né? Pelas políticas públicas, para você desenhar e colocar, né? Esses movimentos. Então, assim, eu acredito muito que a gente tem muito ainda para fazer.
através de políticas públicas, de projetos que a gente tem que executar. E, acima de tudo, a gente procurar trazer, né, essa criançada. Eu falo, nunca abandone o estudo. Mas se você puder estar presente dentro do esporte, é algo que traz muito benefício. E esses benefícios vão ressoar para o resto da vida. Então, é muito legal a gente poder envolver essa molecada, essa criançada, dentro de projetos, dentro do esporte de um modo geral. E até lá no projeto social que eu tenho lá, e Contagem tem avançado, porque eu sou de Contagem, né? Aham. A gente grava aqui em Belo Horizonte, Contagem tem avançado. Ontem eu tava no grupo de basquete lá, que é os dinossauros, uma galera das antigas lá que joga, e lá, como eu falei, eu faço meu trabalho nas ruas lá, né? E aí a gente tem conseguido dialogar com a prefeita, com o pessoal lá. Então eles têm colocado tabela de basquete em todo quanto é lugar. Assim, não é as tabelas de basquete dos sonhos, não, mas tem tabela de basquete. E ontem no grupo lá, a galera tá, não, tem tabela em tal lugar, tabela. O cara falou assim, até o Charlão falou assim, cara, eu vivi pra ver a gente poder escolher quadra pra poder jogar basquete. Tipo assim, que era algo que era muito escasso. E é algo tão eficaz que, por exemplo, lá no trabalho que eu faço, a gente joga os jogos escolares. E eu tô falando por escola pública. Então, é uma ferramenta fantástica, cara, para você motivar a galera a estudar. Porque tem que estar na escola, lá tem que ter nota, comportamento, aí vamos para os jogos escolares. A gente ficou até em terceiro lugar no estadual. Perdendo para duas escolas particulares. Sim. Então, cara, isso quando você olha para uma cidade como Franca, né, assim, que respira basquete, mas como você falou, que há um apoio para o esporte, não só para uma modalidade específica, isso também é muito importante. Muito importante. A gente ama o basquete, sabe a importância do basquete, mas sabe a importância do esporte. A pessoa não se identificar com o basquete, ela tem a opção do vôlei, não se identificar com o vôlei, o futebol. No futebol tem o jiu-jitsu, eu até falo com a minha esposa que um sonho que eu tenho, não sei porquê, é levar lá para a comunidade onde a gente mora, tênis. Muito É um legal. esporte elitizado, mas tipo assim, eu falei, cara, será que não chegaria aqui? Será que não. Quando eu vi aquele filme da Serena Williams, né? Do Sim, pai dela, é lindo lá, cara, filme. fala, pô, lá é uma região periférica. Você sabe que é um negócio tão sério isso? Quando o Guga se tornou número 1 do mundo, ele se tornou muito ídolo no Brasil sim. e também na Argentina. Agora, depois de 10 anos que ele se tornou, 15 anos que ele se tornou número 1 do mundo, a gente tinha na Argentina, se eu não me engano, mais de 5 tenistas entre os top 20 do mundo. Porque eles começaram a fazer, pela motivação que o Guga trazia, Sim. um brasileiro, tênis na Argentina, e lá eles conseguiram formar tantos jogadores. E no Brasil nós não conseguimos formar tantos jogadores. Talvez por deficiência das quadras, de ter quadras, ou não sei, eu não sei o motivo. Mas eu acho que a gente poderia utilizar muito mais os ídolos que surgem, só que eles surgem através, assim, são heróis, né? Sim. É a Hortência que alguém achou, encontrou ela batendo uma bolinha na praça, falou, não, você vai jogar no meu time lá. Hortência, fantástica, Rainha Hortência. Ou é o cara que saltava com vara de bambu na fazenda, aí alguém viu e falou, não, vem treinar salto em altura. Em altura não, salto com vara. Sim. Enfim, a gente precisa utilizar os nossos ídolos, esses heróis que surgem, né, do nada, para que a gente possa fomentar ainda mais o esporte, de modo geral. Extremamente importante. Eu falo porque, por exemplo, eu sempre fui um cara ruim de bola. Nunca fui bom de futebol. Então, assim, né? E lá onde que eu morava, na comunidade onde que eu morava, tipo assim, na época não tinha políticas públicas voltadas para o esporte como a gente tem hoje, né? Não tinha as ONGs que tem lá no bairro hoje. Então, assim, infelizmente, ou o cara jogava bola como diversão, ou o cara usava droga. Tipo assim, eu acabei indo para a segunda opção porque era ruim de bola. Mas quando chegou a uma opção que era o basquete, cara, completamente novo. Queria agradecer o Dudu do Ilha aí, que levou o esporte para lá, levou o basquete para Nova Contagem. Cara, como que, tipo assim... E hoje, Nova Contagem lá, cara, respira basquete. Tipo assim, a gente tá conseguindo caminhar. Então, é muito importante que, né, que outras cidades sigam esse exemplo, né? Porque deu resultado. Exato. E é incrível, assim, você contando sua história, cara, o basquete salvou sua vida. Salvou minha vida. Ele não salvou outra, ele salvou a sua vida. Você poderia não estar aqui hoje se não fosse, né, o esporte, o basquete, como tem outros tantos esportes que salvaram a vida de tantos outros. Mas é incrível tanto que o esporte traz, né, nesse envolvimento, nessa busca, esse grau de compromisso, de prazer,
de você estar vivenciando algo muito bacana, junto com outras pessoas muito bacanas. Eu te contava agora há pouco que os meus amigos que eu joguei com 15, 16, 17 anos, eu posso ficar 6, 8 anos sem ver os caras. A hora que você vê, é como se você tivesse visto ontem. São verdadeiros irmãos que a gente tem. E a hora que um passa um aperto, rapidinho a gente junta e tamo junto pra levantar esse cara de novo. Então é muito bacana isso, cara. Acho legal, isso fala em Provérbios, né? Que assim, que um amigo ele ama sempre, na dificuldade ele se torna irmão, né? Exatamente. E eu acho interessante isso. Eu tenho um amigo meu que mora no Japão e é tipo isso, cara. Ele foi pro Japão, ele tinha acho que 18 anos, E a gente troca ideia, né? Ele fala comigo, cara, eu vivi mais tempo aqui no Japão do que aí no Brasil, Olha, esse tempo que tá lá. Cara, e a gente fica muito tempo sem se falar, às vezes, cara, fuso horário e tal, mas quando é a mesma coisa de... Você cara, tá falando todo dia ali, é muito então, assim, bacana. os filhos dele me chamam de tio, a minha filha chama ele de tio, tipo assim, sem nunca ter visto. Assim, hoje a tecnologia ajuda, né? Assim, mas presencialmente. Isso é mas o esporte ele traz isso, né? Um nível de intimidade, de amizade, de companheirismo, velho, que talvez nenhuma outra atividade, nenhuma outra profissão traga, porque é algo muito, muito intenso e verdadeiro, né? Eu falo que o basquete, né? O esporte ele faz, a gente tá aqui, você vai jogar ali, cara, você tá dentro da quadra, fala que você vai jogar um campeonatozinho aqui, a gente tá tendo um campeonato aí da VB e tal, e aí você entra ali, um cara que mora na periferia jogando no mesmo time do cara que é milionário. Não tem essa, não. Você tá entendendo? Ele na quadra, todo mundo é igual. Até porque é isso mesmo, velho. Cara, assim, essa equidade que o basquete traz, né? Que é a igualdade com justiça, né? Isso, assim, é isso. Eu acho fenomenal. E cara. é mesmo. É um esporte apaixonante. Fenomenal, é muito bacana, muito bacana. A minha menina, a minha filha tem Maluzinho, um beijo pra ela e pra minha esposa, Bruna. Malu. Eu tenho uma que chama Luma. Um é a Maite e um é a Luma. Mas é o nome mesmo? Ela é o nome mesmo. A pessoa Muita gente pergunta. É verdade. A minha também. Pô, é apelido. Não, o nome é Malu mesmo. É isso mesmo. E esses dias a gente tá lá, né, cara? Ela chegou assim, eu tava em casa. Eu vou colocar ela pra dormir. Tá assim, papai, quando que vai voltar aquele jogo que a gente fica assistindo de madrugada? Que é a NBA, cara. E assim, ela vai comigo. Né? Porque ela estuda à tarde, aí dá pra ela... Dá pra ela ficar assistindo com você. Eu achei tão... Falei, que bacana. É algo que traz coisa boa pra ela, né? Ela e vai criar uma memória afetiva nela. Cara, eu nunca me toquei. A minha esposa e ela automaticamente faz minha filha ser LeBronzete, né? Porque a minha esposa torce pro time que o LeBron estiver jogando. Independente de qual for. Ela, não, então eu vou pro Stephen Curry. Então eu acho muito legal que isso também une família, cria memórias afetivas. Cria demais, né? A conta. Cria muita coisa legal. bacana. Eu tenho lembranças, né, de eu acompanhando os jogos, de eu acompanhando meu pai. Aí eu pedi pro meu pai para eu fazer a mala dele. Então eu adorava que ele usava munhequeira. Eu colocava as munhequeiras para ele ir jogar, acompanhava ele nas viagens quando dava. Então essa memória afetiva a gente leva para sempre. Cara, depois a gente vai falar um pouco do seu pai, mas seu pai parece um cara excepcional, né, velho? Meu pai, cara, Você fala dele sempre com muita paixão, né? Assim, meu pai, ele foi um cara, ele sempre foi um cara apaixonado demais. Minha mãe fala, o Hélio veio nesse mundo aqui para vivenciar o basquete de uma forma integral, assim, com muita intensidade. E ele sempre vivenciou muito isso, sabe? E ele era um cara... Hoje eu visualizo isso. Quando eu jogava com ele, eu não visualizava, não. Mas ele era um cara à frente do seu tempo. Pela forma como ele pegava as coisas, pelos valores que ele não abria mão, mesmo depois de derrotas. Meu pai teve momentos da gente perder um jogo e ele fala, não, mas nós fomos bem, nós fomos intensos, nós fizemos tal... E eu falava, pô, mas nós perdemos. Ele falou, não, mas nós precisamos só corrigir isso aqui e tal. E teve momentos da gente ganhar jogo. E ele, por que nós não cuidamos dos valores? Nós não fizemos tal. Eu falei, pô, mas nós ganhamos o jogo. Ele falou, mas desse jeito não é para ser jogado, porque se a gente continuar assim, amanhã a gente perde. Então, assim, era mais do que a derrota ou a vitória. Era você fazer de uma forma intensa, cuidando dos valores. E ao mesmo tempo você tá zelando por isso dentro do grupo. Eu falo assim, né? Poxa, se você falar que o pai dele é uma pessoa fantástica, né? Assim, todo mundo sabe, eu tô falando dentro da questão de tudo que ele fez pelo esporte, mas eu tô falando assim, como pessoa mesmo, parece uma... Eu vi você falando algo interessante, que eu acho que você tinha ganhado como MVP do Sub-19, melhor jogador do estado de São Paulo ali, né? Do Sub-19, você estava jogando na equipe adulta, e você...
jogo, acho que foi contra o Limeira, você não tinha... No Sub-21 isso. Eu tinha sido eleito melhor jogador até 21 anos. E, pô, com 21 você normalmente já tá jogando, cara. O Franca sempre teve times bons. E aí a gente ia jogar tal jogo, eu entrava na hora que tava mais de tantos pontos. Aí fomos em Limeira, jogo duro tal, perdemos, aí cheguei em casa, a gente chegava de madrugada tal. E normalmente a gente toma, né, você toma uma água, uma vitamina na geladeira ali de madrugada chegando. E aí eu falei, pô, eu não joguei 1 minuto, cara. Sou melhor, fui eleito melhor jogador até 21 anos tal. E ele falou assim, deixa eu explicar um negócio. Existe um bem maior que é o time. Eu posso errar ou acertar pensando em beneficiar o time. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando só de você, não. Eu tô falando de todos os jogadores. Eu acredito que você tá no processo de começar a jogar daqui a um tempo. Segue firme, você tem fé em Deus, você é trabalhador, segue firme que daqui a pouco sua oportunidade vai chegar. E realmente era isso, eu ainda não tava pronto, né? Hoje eu visualizo, mas naquela época você é moleque, você quer jogar, velho. Hoje mais ainda, porque os moleques veem coisas no vídeo, eles às vezes eles acham, não, eu posso fazer isso aqui. Então, assim, é um processo, né? E o basquete, por ser o esporte que detém o maior número de fundamentos, é mais difícil a formação. Né? O basquete é drible com uma mão, drible com a outra, mudando de direção de frente, de costas, por trás das costas, no meio das pernas, arremesso, curta, média, longa distância. Então são muitos fundamentos e por isso você tem que ter a paciência de acreditar que você está no processo. Cara, já que você falou disso, como é que era para conseguir seu pai? Eu acho que era mais delicado pro seu pai, porque você falou, você era jovem. Cara, eu vou te falar, antes de você me perguntar, que eu já sei que é isso. Eu imagino o tanto foi duro para ele ser técnico, ao mesmo tempo meu pai, e ele sempre teve envolvimento com os outros. Mas, por exemplo, eu lembro, né, dele falar para mim e para os outros. Para mim, não existe grau de parentesco. Eu tenho no time pessoas que eu sou padrinho de batismo, outros que eu sou padrinho de casamento, outros que eu não sou nada, outros que eu sou pai. E o tempo de permanência na quadra vai estar completamente ligado à produtividade. Tá produzindo, fica. Não tá, sai, tem outro que vai fazer. E isso eu não abro mão. Então ele criou protocolarmente algo que pudesse trazer a tranquilidade, a segurança dele estar atuando naquilo que ele faz. E ele era um cara, ele sempre foi, né? Não é que ele era, mas como técnico eu falo, ele era um cara muito muito senhor daquilo que ele estava realmente fazendo. Ele tinha muita certeza daquilo que ele estava fazendo, a forma como ele estava executando. E para você lidar com isso, assim, né? Assim, com a figura de pai e com a figura de treinador? Cara, eu te confesso que para mim foi muito duro. Os começos das minhas carreiras de jogador e de treinador foi muito duro. Porque naturalmente gera, e eu nem julgo as pessoas assim que falam, porque naturalmente gera assim. Eu, quando era moleque, jogava, errava 2 bolas, é normal errar 2 bolas. No basquete, um percentual bom de 3 pontos é 40%. Mas eu percebia, mas vai continuar na quadra? É porque é filho do técnico? E nem era ele meu técnico, era outro técnico. Ele era técnico do adulto. Então isso eu tive que superar e te confesso que não foi fácil. E quando eu entrei como técnico, surgiram as mesmas coisas. Então a gente ganhava um jogo ou um playoff, caramba, você vai ser melhor que seu pai, porque você lida bem com os jogadores, você se relaciona bem. Aí perdia, eu ouvia, você tem que ser bravo igual seu pai era, senão você não vai. Mas cada um tem seu jeito. Né? Eu cito esse exemplo porque é muito nítido. Quem tem mais sucesso? O Bernardinho não é nem que é melhor, porque os dois são fantásticos. Bernardinho ou Zé Roberto Guimarães? Quem tem mais? Os dois têm sucesso, com formas diferentes de fazer, formas diferentes de trabalhar. E eu falo isso também. Encontre a sua forma e trabalhe da melhor maneira para você buscar atingir os resultados que você tem pela frente. E eu acho legal isso, né? Porque eu acredito que durante a sua vida, né, como jogador, como você falou, como treinador, sempre teve ou vai ter ainda esses comparativos, né? Sim. Mas você conseguiu criar e ter a sua identidade, né? Sim. Eu achei muito legal, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a palavra identidade, ela quer dizer igual a, né? Tipo assim, mas quando fala igual, não é uma cópia,
mas é a junção daquilo que é bom da sua mãe, daquilo que é bom no seu pai, Com e você certeza. se torna igual a, porque é uma junção. E eu tenho porque muito a da característica, isso que eu te falo, a característica da sua mãe em você. Tem muito, tem muito. Essa parte de relacionamento. Meu pai sempre falou isso pra mim também. Seu relacionamento é muito bom, cara. Não perca isso, invista nisso e tal. E uma das coisas que eu procuro mais fazer é ter empatia com as pessoas. Você acha que o jogador quer errar, cara? O cara quer fazer. Ele quer estar ali, ele quer produzir. Só que ele tem que saber que tem algo acima de nós, que é o time. Então, pelo time, se eu tenho que carregar as garrafinhas dos jogadores de água para eles estarem com o braço leve, né? Um exemplo esdrúxulo. Mas eu vou carregar. Ah, mas se é o técnico, não tem problema, cara. O time tá acima de nós. Se o jogador entrou um menino de 18 anos, tá jogando super bem, e aquele cara da seleção tem que ficar 30 minutos no banco, porque aquele menino entrou bem, ele tem que ficar. Por quê? Porque o time tá acima de nós. E você ter essa consciência, para você ter essa consciência, você tem que, dia após dia, cultivar as coisas que trazem essa consciência. Então, a gente fala de união. Nós não somos unidos, nós estamos unidos. Nós não somos comprometidos, nós estamos comprometidos, porque nós nos comprometemos. Se eu chegar atrasado hoje no treino, perdemos o comprometimento. Se o Lucas Dias chegar e não cumprimentar o preparador físico, perde a união. Então, e esse é o desafio. Você cultivar isso todos os dias. Estando de bom humor, de mau humor, ganhando jogo, perdendo jogo, tendo problemas em casa, tendo alegrias em casa. Você não pode nem se sentir muito forte, mas também não pode se sentir muito abaixo. Você cultivar os valores independentemente daquilo que você está vivendo no dia a dia. Porque deve ser uma missão, porque assim, por exemplo, o jogador fala, errou a cesta, errou a bandeja. Pô, você não precisa falar pra ele que ele errou, ele sabe que ele errou. Claro. Mas você tá ali no profissional, e aí você tá lidando com o mais alto rendimento, e há uma cobrança, né, pra se manter naquele. Ontem eu tava vendo, né, as finais, Sim. 2023, né, Franca e São Sim. Paulo. Sim. Cara, aí o jogo 3, lá na casa de São Paulo, lotado. Aí você pensa, pô, como que um time desse acaba? Como que acabou? Né? Então a gente tá falando do alto rendimento. Aí você tem que lidar, porque você tá falando de ser gestor de pessoas além de técnico. Porque, por exemplo, o cara que é profissional, muitas das vezes ele vai, dependendo de como ele tá chegando, de onde que ele tá vindo, ou qual que é a ambição dele, preocupar também com os números dele individualmente. Claro. Então tem aquela bola, como de Léo Figueiredo, bom pro melhor, ele não vai, pô. E você tem que lidar com isso. Não é apontar o erro, mas também saber fazer essa leitura, né? De colocar... Como apontar aquele erro, como apontar aquele acerto, como, né, cuidar disso, você ter jogadores que entendam e prezem por isso dentro da equipe. E assim, isso é a maior dificuldade. Eu ouvi a vida inteira meu pai falando, eu nunca vi uma jogada ruim no basquete. Saída de bloqueio direto na bola, roll, só que chega um momento que não é o que, é o como. Como? E na parte tática é muito isso, não é o que, é o como. Agora, o grande desafio do trabalho em equipe, em qualquer trabalho em equipe, é a gestão de pessoas. Todos os times têm a parte tática, o playbook, as jogadas. Todos os times têm uma forma de sair no contra-ataque. Não existe uma forma só correta. Tem várias formas corretas de você fazer. Agora, a gestão de pessoas, esse é o mais difícil. E assim, passando 10 meses, são temporadas longas, de 10, 11 meses, e acontecem de tudo. O jogador fica doente, o jogador se contunde, tem problemas na família, técnico tem problema na família também, perde entes queridos, você perde... O ano passado eu perdi a formatura da minha filha, de nono ano, eu penso nisso todos os dias, mas, cara, tudo pensa... Então, como você não perder esses valores, passando por tudo isso que você passa na temporada? É difícil? Se fosse fácil, né, qualquer um poderia ir lá fazer. Claro que é difícil, como tudo na vida. Fazer isso aqui, esse programa seu, é difícil, cara. É difícil. Você foi atrás, você correu atrás, você tem pessoas que estão te apoiando, você tem pessoas que estão te ajudando, mas essa gestão de pessoas é que faz a diferença. Como é que você faz, cara, para lidar com essa
com essa questão, porque olha só pra você ver, você jogou até os 40. Joguei até os 40. E segundo seu pai, dava mais, dava um caldo Meu pai a mais. queria que eu jogasse. Como é que você sabe disso? Onde você viu isso aí? Porque é difícil, pouca gente sabe disso. Meu pai queria que eu jogasse mais, cara. Eu vi no jogo de despedida seu lá em Franca, que foi uma atitude linda do Lula. Ah, ele deixa o seu pai. Foi assumir muito bacana. ali. Lulão, ele chamou meu pai deu a preleção Cara, ali eu quando tive eu o prazer entrei. de conhecer o Lula lá em Poços de Caldas, cara, é uma pessoa fantástica. Ele é muito Ele falou bacana. uma frase lá assim: sabe o que é falta no basquete? Só que o juiz apita. Que ele não apita, não é? Isso aí. Importa. É Tá isso no- mesmo. Então ele é uma pessoa. Cara, ele falava com muita emoção, assim, do basquete, sabe? Mas aí eu vi isso, aí seu pai falava isso. Seu pai jogou até os 42. Meu pai jogou até os 42. E os Você últimos foi em 2 anos ele 81. foi meio jogador e técnico. Essa história. Eu achei legal a história dele. Ele jogou. Como é que chamava o time? O primeiro time que jogou lá em Franca. O Clube dos Bagres. Isso. É. E aí eu achei interessante que ele ficou. Aí acaba o time. Ele fica 3 anos sem jogar. E só volta a jogar quando. Volto profissionalmente falando, né? Sim. O clube de. O Clube dos Bagres. Não, aí voltou. Voltou? Voltou com outros patrocinadores. Sim. Teve o Emmanuel, depois teve o Amazonas Franca, que foi um período de muito sucesso. Então, assim. E meu pai, ele sempre teve um sentido de gratidão muito forte. Ele dizia: os aprendizados que eu tive com meu pai, né, que é meu avô, Sim. e com o professor Pedroca, eu carrego para sempre. Você imagina o professor Pedroca no final da década de 50, começo de 60, ele levar o basquete para Franca. E a história é muito bacana. Na época, Franca não tinha jogadores altos, porque não tinha tanta tradição no basquete. Sim. Já tinha os times de basquete e tal, e começou a ter, porque como tinha tradição, muita gente querendo praticar e tal, e ele começou a fazer o time de basquete jogar. Jogos regionais, jogos abertos, jogos da Alta Mogiana, só que era um time baixo. E aí o Pedroca começou a... Não, nós somos mais baixos. Antigamente só marcava fechadinho na área, por zona e tal. Ele falava, nós vamos pressão quadra inteira. E meu pai conta isso, eu lembro eu chamava ele de tio Pedroca. Não deixa pensar, pressiona, não deixa pensar. E começou a surpreender. Porque os outros times não conseguiam jogar contra Franca. Pô, lá em Franca é um caldeirão, não deixa a gente jogar, não deixa a gente pensar. Inovou. E hoje tá uma coisa que está super em alta, a inovação. E começou a surpreender. Surpreendeu a nível de basquete paulista e basquete nacional. E aí começaram os títulos, né? Tricampeão sul-americano, 7-4, 7-5, 7-6, 7-5, 7-6, 7-7. Campeão paulista, vários títulos dos Jogos Abertos, que na época era um baita de um torneio. E então o professor Pedroca foi um cara visionário e ele foi passando, né, esse legado para outros, principalmente, obviamente, para o meu pai, mas para outros também, que foram diretores, foram conselheiros, e naturalmente hoje a gente recebe esse legado aí, é algo que a gente não pode abrir mão. Eu vou voltando assim, porque eu ia te falar, porque assim, você aposentou com 40 anos, 40. né? Então, assim, e aí você aposenta em 2014, 2015. Isso. 2016 você já começa como técnico. Eu fiquei um ano na parte administrativa na época do Franca Sim. Basquete, né? E foi muito importante para mim. Além de eu vivenciar, às vezes eu julgava, né? Eu julgava, pô, mas nós não estamos indo 2 dias antes, por quê? A hora que eu vi o valor do hotel, do ônibus, eu falava, cara, meu presidente é fera mesmo. Então, assim, a gestão é muito, muito dura. Então foi muito importante eu ter ficado um ano na parte administrativa, mas eu sabia que eu queria ser técnico. E no final desse ano, eu já tinha, inclusive, ido para o Golden State Warriors, acompanhar 20 dias lá o Golden State. No final desse ano, me chamaram para ser técnico. E eu falei, pô, nós estamos num momento duro e tal, mas eu não tenho receio. Eu vou fazer meu trabalho independente. E a diretoria me deu um apoio assim, não, faz seu trabalho, não esquenta a cabeça. Nós estamos num momento de reformulação, reestruturação. Mas foi duro, mas foi também muito prazeroso, porque hoje eu tenho uma história muito linda para contar. O que eu ia te perguntar, assim, dentro dessa transição sua rápida, é uma coisa assim, com a família. Porque, assim, você começa a jogar desde os 15, vai, então, assim, viajando, né, tipo assim, cidade em cidade, aí você fica um ano ali no administrativo, depois já volta e começa... É porque você falou como assim,
do fato de você ter perdido a formatura da sua filha, do nono ano, né? Eu tenho um trabalho social e eu saio, eu fiquei embaixo, assim, no sentido de vai com os meninos ali no final de semana, e eu perdi algumas coisas da minha filha que eu já fiquei um pouco chateado. Como que você consegue, falando em questão da família, sua esposa, suas filhas, como que é isso? Como que você... Porque assim, são mais de 25 anos nessa... A minha reescolha, né, de ser técnico, eu digo reescolha no sentido de continuar levando essa vida de viagens, estar fora em momentos importantes. Sem dúvida que a razão de ser da minha vida é minha família, né? Tudo que eu faço é pensando na minha família, nas minhas filhas, na minha esposa, nos meus pais, nas minhas irmãs, enfim. Mas eu falo porque isso é muito importante. Eu conto muito com o apoio delas. Da Maitê, da Luma, da Cris, minha esposa. Porque elas vivenciam intensamente o que eu vivencio. Então elas estão sempre por dentro. E é engraçado que hoje às vezes eu falo, é muito duro, não quero mais perder, perder nenhum evento importante de vocês e tal. E a minha filha fala, não, papai, vai lá, é muito legal, a gente quer continuar acompanhando, vencendo. Então, esse apoio delas é muito importante, mas eu te confesso que é muito duro também. Às vezes a Cris fala, a gente podia estar indo em tal lugar, mas esse final de semana você vai estar lá em tal lugar. Essa semana tem festa de aniversário do meu primo, mas eu tô em BH jogando 2 jogos duríssimos. É algo que foi uma escolha muito dura. Eu nunca sofri como jogador. Sempre foi, não, vamos, tal. Hoje é uma coisa que me faz sofrer. Se eu te falar que não, eu tô mentindo. Mas ao mesmo tempo é algo prazeroso. É algo que eu tenho apoio da minha família. E a razão de eu estar nisso é a minha família. Bacana, né? Eu acho que é o pilar, né? É o pilar não, né? É a base. A família é a base, cara. Né? É tudo. Meu pai fala que tem 4 pilares. Uhum. E não necessariamente nessa ordem. Mas são 4 pilares que você tem que estar com equilíbrio neles. Religião, trabalho, família e lazer. Se um desses pilares estiverem em falta, você vai sentir de alguma forma. Então, você cuidar desses 4 pilares é necessário. É necessário. A fé é algo muito importante. Né? Muito A importante. gente recebeu um jogador aqui, Matheus Mendonça, jogador do ginástico, um menino de 16 anos, um prospecto de basquete, menino assim. Ele é do Mato Grosso, cara. E ele lesionou. LCA, Rompeu o cruzado anterior. Cara, aí, moleque 15 anos, assim, ele veio aqui, 2 e 4. Moleque, é bom demais. Então ele voltou agora, Tá bem? já pegou seleção mineira. Vou ligar pro Jefferson pra levar ele pra Franca. Ele, e o moleque, aí eu fiz uma pergunta pra ele quando ele participou. Falei, cara, nesse período da lesão, tal, assim, algo, né, se há algo de bom, o que você pode falar? Assim, cara, me aproximou de Deus. Que legal. Você ouviu um moleque de 16 anos, cara, falar isso, foi muito legal, isso me aproximou Dessa de Deus. Consciência, né? Me aproximou de Deus, fortaleceu minha fé, ou seja, não há algo tão... Numa situação tão complicada, né, ele conseguir fazer isso. Cara, eu queria te fazer uma pergunta assim, né, queria falar um pouco sobre a sua carreira como jogador, né, que foi fantástica, né, cara? Eu tava vendo ali em 2011, 2012, cara, o seu aproveitamento, acho que de lance livre foi 91%. Eu tinha um aproveitamento bom de lance livre. Cara, bolinha, eu tava vendo as bolinhas de 3, cara, tipo assim, falei, mano, tipo assim, né, acompanhando, você jogou Franca, né, Vasco, Uberlândia, Seleção Brasileira, Sim. Né, vários títulos, você foi vitorioso, né, tanto na sua carreira como jogador também. Foi legal. Nos 3 times, eu tive o privilégio de jogar, né, em Uberlândia, no Vasco e em Franca. Nos 3 times, eu tive também o privilégio de ganhar um estadual, pelo menos um estadual, um brasileiro, e uma sul-americana, que na época era uma liga sul-americana, que na época era o maior campeonato das Américas. Então, assim, foi algo que eu me orgulho muito. Eu tenho falado muito isso, cara, também. Às vezes a gente dá bola pra tanta coisa ruim, né? Uhum. Eu falo que, às vezes, o César Franca Basquete perde um jogo, tem 250 comentários. Eu sei que tem muita gente de outros lugares que entra só pra querer criar, falar, o que é isso que tá acontecendo e tal.
mas ganha um jogo, tem 80 comentários. E é uma das coisas que nós temos que bater no peito. A hora que eu falar, Som, você é um cara fera, trabalhador, teve uma história de vida linda, tá fazendo acontecer e tal, você tem que falar, sou mesmo, cara. Trabalho pra caramba, cuido da minha família, curto as pessoas que estão do meu lado. A gente tem que valorizar as coisas boas, cara. E quando eu falo isso, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz como jogador, quanto eu superei as adversidades, o quanto eu tive pessoas incríveis do meu lado me apoiando. E como técnico também, tá acontecendo muito isso. Ter as pessoas que te apoiam nos momentos altos, baixos, que estão ali do seu lado, dando força. Eu tenho pessoas que todos os jogos, independente de vitória ou derrota, elas me mandam uma mensagem no celular. Curta. Bora pra próxima, tamo junto. Um abração, um beijão. Cara, isso é demais. Eu valorizo demais essas coisas. Isso é muito bacana. Você falou algo muito importante que é viver o momento, né? Viver o momento intensamente. O presente é um presente, né? É um presente. O momento presente é literalmente um presente que a gente tem, cara. E a gente procurar cuidar disso, né? Vivenciar, curtir isso, valorizando as coisas boas, cara. Valorize as coisas boas. A hora que alguém falar que você é bom e você tem essa consciência que você fez algo de bom, cara, sou mesmo. Não tem vergonha de falar isso, não. Não temos que ter milindre. Não, vou falar isso, vão achar que eu sou arrogante. Não, senhor. Não, senhor. Arrogante é se você não fez e você fala, não, fiz. Aí você está sendo arrogante. Mas se você fez, tem que valorizar, cara. O ser humano, né, ele tem dificuldade de lidar com o sucesso do outro, né? Assim. Tem. Normalmente tem. Dificuldade de lidar com isso se alegrar, né? Mas a gente nesse momento que a gente tá passando, né? É muito importante a gente valorizar as pessoas que estão do nosso lado, valorizar as coisas boas. Ninguém erra por querer, mas a pessoa tá buscando, tá lutando para conquistar aquilo. Essa é a beleza da vida. Você viver intensamente o momento presente, isso é fantástico e é muito bom da gente valorizar. É uma coisa que eu tenho tentado fazer em casa, assim, né? Hoje em dia, o celular é algo que domina muita gente, né? Sim. Mas é chegar, minha esposa me cobra muito isso, e quando eu achei muito legal sobre hoje é difícil a gente estar presente, né? Tipo assim, eu falo isso com os convidados, até esqueci de falar que às vezes eu olho pro celular porque tá meu roteirinho aqui assim, mas assim, eu aprendi isso assim, quando você tá num lugar, você eu não sei eu não sei se é um mito, se é uma verdade, né, uma história, mas que uma vez estava com uma repórter, estava com Barack Obama e perguntou para ele assim, né, qual é a pessoa mais importante para você? Aí ele falou assim, agora é você. Porque é você que tá comigo aqui. Eu tô dando o meu tempo para você. É isso aí. Cara, então assim, a gente tá presente hoje. A gente tá aqui, mas tá falando com um cara que tá lá do outro lado do mundo, às vezes, e não tá presente. Exato. Né? Então, às vezes a internet, a tecnologia nos aproximou de pessoas que estão distantes, mas nos distanciou de pessoas que estão presentes. Sim. E eu acho que a gente viveu o presente, eu acho que isso é muito... Eu vi você falando isso também, eu achei legal quando vocês foram campeão mundial, né? Você frisou muito, falou assim, não... Agora a gente tem que curtir esse momento, viver esse momento. É isso. E pronto. Intensamente, porque para chegar naquele momento, cara, do campeonato mundial, o quanto outras, né, dezenas, centenas de pessoas desbravaram, abriram as portas para que a gente pudesse estar vivendo aquele momento. Desde a quadrinha que eu te falei que meu avô saía pedindo os tijolos emprestados nas casas, na verdade eles pegavam os tijolos, né? Mas desde aquele momento até a chegada de jogadores de fora, o professor Pedroca nas aulas de educação física, a montagem dos elencos, as diretorias, os conselhos, as pessoas que vivenciaram na base, que levam seus filhos, seus netos para assistirem jogo, e de repente a gente tá vivenciando um momento, cara, que a gente tinha que curtir muito. Porque era fruto do trabalho de todos esses que desbravaram, que fizeram, que lutaram. Não era, a gente estava ali naquele momento, mas é muita gente envolvida. É um país, né, que curte basquete, vivenciando aquele momento junto com a gente. Pessoas que plantaram, né?
Sim. Mas quem colheu foi, assim, lógico, né? Mas eu falo assim... Naquele momento, a gente estava ali em Singapura, do outro lado do mundo, né? Tendo essa colheita de levantar um título mundial, que era o máximo que a gente podia jogar, a Copa Intercontinental FIBA, que é o Campeonato Mundial de Clubes. Cara, interessante você falar isso, né? Tipo assim, no tijolinho lá atrás. Exatamente. Que pegava emprestado, né? Foi pegar emprestado, mas é muita gente envolvida, cara. É muita gente envolvida. Os motoristas de ônibus que nos levam com cuidado. Enfim, é muita gente envolvida e eu tenho essa consciência porque faz muito tempo que eu vivo nisso. Então eu tenho muito essa consciência. Cara, fala dessa passagem sua de jogador para treinador. Assim, cara, você começou em 2016, né? E você entra no. Você foi muito pressionado, né, cara? Porque, tipo assim, né? Primeiro ali você tem o seu pai ali, né? E seu pai também foi técnico sendo nesses times que você jogou, né? E aí quando você vai assumir Franca, você vai assumir no lugar do Lula, Sim. né? O outro grande desafio, Sim. né? Não é provar nada, mas eu acho que assim, às vezes as pessoas querem que prove, mas é o que eu falei, da identidade, não parece. A minha forma de trabalhar, né? Assim, e isso deve ter sido um pouco complicado, não sei como que era ali. Mas aí você começa em 2016, né? Eu tô no meu 10º ano como técnico. Cara, você pensa o que é isso? Se você olhar a sua carreira, cara, é muito vitoriosa. Som, eu vou te falar, aquele começo foi muito duro, fazia 10 ou 11 anos que não era campeão paulista, fazia mais de 20 que não era campeão do brasileiro, e assim, eu tive fora alguns desses anos, né, 4 anos em Uberlândia, 3 anos no Vasco, e de repente eu tava assumindo uma posição que, pô, meu pai, dos últimos 10 anos que não tinha ganho, tinha sido técnico 5 ou 6, o Lula tinha sido técnico 4 ou 5, enfim. E de repente, pô, mas aí né, uma pressão gigante. E a pressão, eu te confesso que ela é dura, mas eu consigo lidar bem com pressão, né? Cuidando das coisas, dos valores e tal. Agora, se você chegasse pra mim também, naquele momento, e falasse assim, Elinho, fica tranquilo, daqui 10 anos, você vai estar no seu 10º ano, vocês vão ter ganho 6 paulistas, 4 NBBs, 2 Super 8, uma Champions, uma Liga Sul-Americana e um Mundial de clubes, eu ia falar só, pô, cara, obrigado, eu te adoro, mas, cara, né, eu não sei se eu acredito tanto, e de repente isso aconteceu. E fruto do trabalho de muita gente, o maior mérito que eu acredito que nós tivemos foi o envolvimento das pessoas, através de uma mudança, né, no estatuto, que foi muito liderado pela Luiz Helena, que é presidente do conselho do Magalu. Ela não precisava fazer isso e de repente ela assumiu uma liderança, envolveu pessoas, mudou o estatuto e a gente tem uma estrutura de trabalho e acima de tudo fazendo acontecer de uma forma muito, muito íntegra. Se eu contei certo, que deu mais ou menos 15 títulos. São 16 títulos. 16 títulos. 16 títulos com o último paulista que nós ganhamos agora. Não dividir isso por 10 não, mas só pra você ver. 1,6, né? Por ano. É muita coisa. Você tá entendendo? Graças a Deus é muita coisa. Assim, nos últimos 10 anos o cara comemorou. E isso, agora você falou um ponto importante para que haja uma vitória dentro da quadra. A gestão fora dela. Sem dúvida. Essa reformulação. Né? Você ter pessoas que vão te dar tranquilidade para você poder fazer o seu trabalho dentro da quadra, né? A gente falava, né? O Léo teve aqui, o Léo do Minas, e ele falava lá o que ele passou em Macaé, Sim. que ele tinha que chegar mais cedo e tal, fazer de tudo. E quando há essa reformulação, né? Que vem também uma coisa que é essencial para a gente poder fazer o basquete e fazer qualquer coisa na vida, né? Que é o dinheiro. Né? Tipo assim, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Não fala que o dinheiro é a raiz. Né? Na verdade, você precisa ter. E nessa gestão, nessa reformulação, você teve presente, né, ali com a equipe? É algo que chegava e vamos construir isso aqui junto? Como é que foi isso? Cara, eu tive presente do começo até hoje, né, que nós fizemos essa reestruturação com o envolvimento de muitas pessoas, como eu falo. Hoje nós temos o nosso patrocinador, né, maior,
a Netshoes, nós temos um parceiro, o SESI, nós temos dentro do SESI o CT, que leva honrosamente o nome do meu pai, é um CT de altíssimo nível, de muita qualidade, e é incrível como esse CT, quando eu voltei do Golden State, né, que eu estava na parte administrativa, na reunião quando fechou com o SESI, conversando com o Alexandre Flug, que hoje é o superintendente, falei, pô, o que você viu lá no Golden State? Eu falei, da parte tática algumas coisas, mas o que mais me encantou foi a parte estrutural. Por quê? Fisioterapia do lado da quadra, a quadra com 8 tabelas, a parte de musculação, todas para jogadores grandes, e tinha vidro, então o cara que estava malhando estava vendo os treinos, às vezes o cara que estava treinando via aquele cara malhar, então era muito integrado tudo ali. Ele falou, pô, mas aqui no SESI dá pra gente fazer isso aqui, cara. Já tem uma estrutura bacana e tal. E fez. O SCAF, quando nós fomos lançar, né, o time, nós conversando, pô, a quadra precisava ser de piso flutuante. E ele falou, como é que seria isso? Tal, já falou pro Alexandre Flug, pô, vamos fazer isso. Hoje nós temos eles todos envolvidos, nós temos um CT maravilhoso, que dá toda a estrutura pra gente trabalhar. E lá no CT a gente tem do sub-8 que pode treinar até que profissional. Tem outras quadras lá, que o SESI é uma instituição, talvez uma das instituições mais sérias e mais que trazem um benefício gigante para a nossa população. E isso é muito legal. Então foi esse envolvimento que teve, essa mudança de estatuto, eu dando uma carona, a Luiz Helena é muito amiga da minha mãe. Dando uma carona para ela, eu falei, vai acabar o basquete. Ela falou, por quê? E aí tava levando ela pra casa dela, dei 10 voltas do quarteirão contando por quê. Falou, não vai acabar não, nós vamos mudar o estatuto, nós vamos tal. E acabou mudando e se envolvendo. Então, assim, esse envolvimento das pessoas é que trouxe essa estrutura que nós temos hoje, que dá todo o amparo. E ela falava uma coisa que era muito forte isso. Eu falava, mas nós não vamos ter o dinheiro. Elinho, ó, não é o dinheiro. Você tem que estar bem estruturado, com um clube auditado, com as contas bem pagas, tudo certinho. O dinheiro ele vai ser consequência disso. E hoje nós temos uma estrutura que nos dá toda essa força para que a gente possa colocar aquilo que a gente tem que fazer dentro da quadra. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, estava numa palestra, falou assim, o olhar atrai o dinheiro. Mas quando ele fala o olhar atrai o dinheiro, o olhar daquele que está vendo. Sim. Quando ele vê que é algo estruturado, quando ele vê que é algo que, tipo assim, não, peraí. E uma coisa que eu acho também interessante é, dentro daquilo que seu pai carregava, que você carrega, que não é um preço a se pagar. O SESI Franca e tudo aquilo que vocês demonstraram para os patrocinadores e para ela foi, isso aqui tem valor. Que é diferente de preço. Exato. E hoje a gente tem a gente tem uma diretoria executiva do Franca Basquete que trabalha incessantemente, né, dentro daquilo que é necessário. Nós temos outros patrocinadores, a Unimed, por exemplo, além da Netshoes, uma ativação grande no ginásio. Os meninos que fazem a recreação do ginásio, um formou comigo. E quando a gente estava nessa estruturação, eu falei para ele, Tarley, nós precisamos de fazer uma estrutura de recreação dentro dos jogos. Ele falou, não, pode contar comigo. Eu falei, mas não tem R$1. Ele falou, não, pode contar comigo. Cara, depois disso eles já estiveram envolvidos em outras tantas coisas, cresceram. Eles também são gratos ao basquete pelo crescimento que a Educare, que a empresa deles teve. Então, assim, isso é muito legal, velho. Isso é algo que inspira, né, vontade de você trabalhar, de você fazer, de você cuidar, para que a gente possa tá curtindo muito isso por muitos anos. Tem uma história muito legal na Bíblia que fala quando o rei quando Abraão ele foi resgatar o sobrinho dele, dos reis de Sodoma e Gomorra. Foi interessante que os reis falaram assim para Abraão, falou assim, olha, leva o que você quiser, leva tudo, só não leva as pessoas. É isso aí. Por quê? Porque um rei, né, ele não é rei. Não é rei. Então, assim, a gente precisa de pessoas. É o que você falou. É o maior envolvimento. Os caras por lado, né? Do Educare que chama? Educare. Falou, não, pá, a gente tá junto. É isso. Como é que é o nome da gestora da Magra? Da Luiz Helena. A Luiz Helena. A Luiz Helena. Tamo junto, o Alexandre Flug. Hoje, nós temos o diretor de esportes nosso, o Avalone, ele já foi técnico. Então, ele sabe o que a gente vivencia no dia a dia.
Ele era técnico de polo aquático. Sim. Então é muito legal. O envolvimento das pessoas é algo que é muito inspirador, cara. É muito prazeroso a gente ver isso. E eu acho legal porque eu te falei que eu tava lá em Poços de Caldas, né? Quando você for dar uma palestra lá, no encontro de técnicos, maravilhoso aquele encontro de técnicos, e eu vejo que você sempre dá honra a quem é digno de honra, né? Lá você falou disso. Você sempre tá trazendo essas pessoas, carregando Sim. aquelas pessoas que quem tá vendo o jogo, quem tá vendo o espetáculo, quem tá vendo ali a mágica acontecer não sabe. É verdade. É uma coisa que eu falo muito aqui no basquete, que eu falo com a nossa equipe, assim, eu quero trazer pessoas que fazem basquete, não só quem joga, não só os técnicos, mas eu quero Sim. quem faz o basquete acontecer também, Claro. sabe? Tipo assim, Claro. é uma das ideias de dar visibilidade para essa galera. Para entender o quanto tem tanta gente que é necessária para fazer que você acontecer. falou, o motorista do ônibus que leva a equipe, cara. Porque se ele atrasar, se der algum problema, É isso. como que é importante ter isso. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando disso, falar dos nossos apoiadores. A gente está aí com o pessoal da Multiplay, intercâmbios esportivos, né? E o pessoal lá da Padaria Araújo, lá de Nova Contagem, desse lanche maravilhoso. Ontem eu fui falar com a Bom gerente demais, lá, hein? era 11 horas da noite. Ah, é? Geralmente pego o lanche lá aqui, então queria agradecer e falar para você que tá nos assistindo, né, para compartilhar, dar o like, enfim, se inscrever no canal, e nós fazemos um trabalho independente. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, chama a gente aí no direct ou no WhatsApp, vai fazer toda a diferença. Obrigado pessoal da Multiplay aí, do Diogão, Deus abençoe aí, são os nossos apoiadores. Leva a galera para jogar fora do país. Leva para Europa, Estados Unidos, e é Legal. importante também que não é só para basquete, todas as modalidades esportivas, e também é educacional, ou seja, para quem quer, né, ir estudar fora também, eles fazem um trabalho muito bacana. A gente já trouxe 3 atletas deles aqui que tiveram nos Estados Unidos, na Europa, que estão lá, um tá lá jogando lá, é o Arthur, continua jogando no college lá nos Estados Unidos, um baita atleta. Bacana. É isso aí. Vamos lá, vamos ir, né? Cara, eu queria te perguntar a respeito dessa. Quando você vem como técnico, né? E você tem uma carreira. É o que você falou, né? Quando você começou em 2016, se falasse hoje, 10 anos depois. Mas eu vejo algo que é uma característica sua, que você dá muita oportunidade, e a gente falando de um time de alto rendimento, mas para atletas novos, né? Uhum. De dar essa. Eu acho que no seu primeiro ano, acho que 50% da equipe ou mais eram atletas que estavam. Até se jogar contra o Cruzeiro, né? Até o Cássio. Sim. Ele tava lá em Franca na época, que hoje joga no Cruzeiro. Né? A gente tem atletas, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que Na época os meninos estavam Didi. saindo da base, o Alexei, o Didi, o Gui Abreu, o Antônio, o João Pedro. Então, assim, tinham 5, 6 jogadores que estavam no Sub-22 e nós ganhamos a LDB naquele ano. Uhum. E esse foi um dos maiores motivos que a parceria com o SESI se tornou realidade. Porque eles já tinham encampado a nossa base e eles passaram a dar essa estrutura, além da base, para a equipe profissional. Então, assim, e foi um processo árduo, né, dentro de budget, trabalhando bem certinho, tendo, né, outros parceiros, envolvimento. Então, assim, foi muito legal. Esse primeiro ano eu falo que foi uma construção muito bacana por parte desse trabalho que já vinha sendo feito na base, até a gente adquirir essa força na equipe profissional também. Porque a gente tá falando que muitas vezes quando você traz atletas da base, você vai ter um resultado a longo prazo. Né? Com certeza. Sim, vai ter um resultado a longo prazo. E é uma das coisas que a gente preza por isso, a gente zela por isso. Então nós temos, e é uma das coisas mais difíceis que eu trabalho hoje, a gente tem que manter a equipe competitiva, sim, mas nós também temos que estar lançando jogadores, porque nós temos dentro das nossas equipes de base uma unidade de planejamento. O meu auxiliar é técnico da LDB, o técnico do Sub-20 é auxiliar da LDB, o técnico do Sub-18 é o mesmo técnico do Sub-20, o do 16 é auxiliar do 18, e a gente compartilha coisas. O técnico do Sub-16, às vezes no intervalo dos jogos, porque em Franca, o técnico do 16, o Jonathan e o Niltinho do 18-20, eles estão juntos comigo. Uhum. E eles falam as coisas de uma visão que
eu tô vendo ali, mas eu falo, cara, você tem toda a razão, nós vamos mudar nisso. Então, são caras que agregam muito nessa unidade de planejamento e fazem com que esses garotos venham crescendo ao longo dos anos para que eles possam estar entrando na equipe profissional com mais confiança, mais tranquilidade, porque a gente tem essa unidade de planejamento. Então, a rotação defensiva que a gente faz na equipe profissional é a mesma que a gente faz na equipe sub-18. Então, a hora que eu pego o menino, que eu pinço ele lá para treinar, ele já sabe a rotação. Isso dá confiança para ele, dá confiança para os jogadores profissionais que vão estar sabendo que ele já sabe aquilo, e essa unidade de planejamento é a razão de ser do nosso sucesso. Eu vi você falando dessa unidade de planejamento justamente disso, né? Que você senta com todos os técnicos ali Sim. e aí fala isso, às vezes, não, vamos fazer uma defesa aqui pro Zona. Eu falo, não, mas é porque aqui eu não tô fazendo e quando eles chegarem, então Exato, exato. Isso é o sucesso, né? É um segredo do sucesso. Você compartilhar, né, compartilhar com pessoas que também conhecem do jogo. Então, nós vamos fazer uma zona 3-2 dando fundo. Aí eu vejo, vem um outro técnico e fala, cara, se a gente não der o fundo, fica mais fácil a rotação, porque a gente pode ajudar com o próximo atleta de cima, tal. Nós tivemos, mas assim, o que me deu muita força foi a diretoria, obviamente, entender aquilo que nós tínhamos passado naquele ano. O meu agente, né, o Fran Sérgio da Flash Forward, ele pegou, eu falei, cara, eu tô pensando em parar. Ele falou, parar? Cara, o trabalho que você fez ano passado, esse ano vocês saíram, mas teve inúmeros problemas, tal. Ele entendeu, esse cara tinha jogado futebol na Turquia, inclusive. E aí ele falou, não, cara, vamos pra Espanha pra você acompanhar o treinamento, tal. Eu falei, mas de quem? Do Barcelona, do Múrcia, o Vitor Benite tá lá, você fala com ele, vai 2, 3 dias lá, acompanha Barcelona durante 10 dias. Mandei uma mensagem pro Vitor, fui acompanhar o Juventude Badalona. E dali eu voltei a ganhar força. Então, assim, eu também sou muito grato, né, ao Fran, que hoje é um irmãozão meu. Aquilo ali foi o que me deu força para eu continuar e acreditar que eu ainda podia, que eu estava no caminho, no processo, e foi muito importante eu ter acreditado, né, e ter as pessoas certas ao meu lado também para continuar. Isso é importante, né? Dar esse up, né? É muito importante, cara. Então... Porque você vai... Não teve um ano, faz... Desde os 15, eu tô com 50... Então são 35 anos no basquete. Não teve um ano que nós não passamos por momentos difíceis. Nenhum ano. Nenhum ano que nós ganhamos todos os campeonatos. Paulista, NBB. Todos os anos a gente passa por momentos muito difíceis. Seja por contusão, seja por uma perda familiar que alguém teve, seja por uma discussão, seja pelo desgaste, né, dentro de uma temporada. A gente passa por momentos. E é fundamental que a gente tenha pessoas boas ao nosso lado, cara. Então, o maior foco meu hoje está nas escolhas. Quem que eu vou trazer? Ele é um bom jogador? Pô, muito bom. E como pessoa? Pera aí, cara. Se é estrangeiro, eu ligo pro último técnico dele. Como é que esse cara é como pessoa? Cara, o cara é um doce, trabalhador, firme, assume o jogo nos momentos decisivos. Um cara bom de ter no grupo. Esse cara eu quero ter no meu grupo. A maior força nossa tá nas escolhas. E como é que é assim? Hoje a gente vê você trabalhando com grandes nomes do basquete brasileiro e agora a gente está aí na equipe do Franca, tá o Felício aí, né? Que, Sim. Foram 6 temporadas na NBA, no Chicago Bulls, Europa, enfim, rodou bastante, né? Começou aqui em Minas, trabalhou com o Leandrinho e tem Lucas Dias, com Didi, Jorginho. E eu vou fazer essa pergunta para você, assim, é uma galera que os meninos, pega o Lucas Dias, os meninos são novos e tal, mas quando você pega eles já tem um currículo, já são campeões, e você acabou de falar de como que eles são como pessoa, né? Porque isso vai ajudar muito, né? E como que é ser técnico de nomes como esse, de pessoas, né, que estão assim, escreveram já o nome na história do basquete brasileiro. Eu falo muito pros mais jovens e falo para eles também, ninguém deu isso, né, para eles. Eles foram cuidando, cultivando e vencendo, né? Eles conquistaram esse know-how, essa capacidade, esse reconhecimento de
terem ganho. E eu lembro do primeiro ano do Lucas em Franca, quando ele chegou, eu falei, Lucas, eu sempre faço isso com os jogadores, o que você tem de bom? E o que você tem para melhorar? E a gente compartilhou, e aí eu falei para ele, não, nisso aqui você tem tudo, ninguém consegue te defender naquela posição, isso aqui você tem e tal. E o meu maior desafio com ele e com os outros jogadores é terminar a temporada melhor do que eles entraram. Mais valorizados. Meu pai falava muito isso. O maior mérito de um técnico são os jogadores terminarem a temporada melhor do que eles começaram, independentemente do nível que eles têm. E esse é um foco que eu coloco. E o Lucas, o Jorginho, que já estão, né, com a gente há muitos anos, são jogadores que eles não só assumem a responsabilidade, como eles trazem os outros junto com eles. E isso dá uma força muito grande. São jogadores que a diretoria, às vezes, eles falam, como é que eles são? Falo, cara, esse cara vale por 3. Porque ele faz o trabalho dele, ele traz os outros juntos, ele assume a bronca nos momentos difíceis. Ah, mas ele é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas eles estão sempre buscando a excelência, cuidando dos valores que a gente tem. Isso é importante. Vou falar um pouco dessa questão toda, hoje o basquete moderno, ele é um basquete que trabalha muito na transição, contra-ataque, né? Muita bola de 3. Sim. Né? E você viu no decorrer do tempo, como você vem contando essa história, como você contou do técnico que já fazia defesa-pressão, você vem acompanhando, você vem vivendo o basquete, essa transformação que o basquete vem vivendo. Foi interessante quando o Léo teve aqui, e eu falei para ele, você falou, Léo, poxa, cara, por que nas finais, né, da NBB, eu falei, poxa, por que parecia que vocês não estavam conseguindo, por que vocês não jogaram na transição, por que vocês não saíram na transição? Ele falou algo muito interessante, ele falou assim, se você olhar a estatística, o nosso time é o time que mais jogou em transição durante o campeonato todo. Aí ele falou assim, você não pode tirar o mérito da defesa adversária. Porque eles quebraram. Ele falou assim, ele chegou e conseguiu, e aí a gente teve uma dificuldade. Taticamente, falando assim, né, você é aquele técnico que tem mais... dá essa liberdade mesmo para os jogadores na tomada de decisão. Porque eu acredito que isso faz toda a diferença, essa leitura de jogo, né? Porque assim, o basquete ele é maravilhoso. Você pode, assim, a gente vai ver aqui as jogadas que você desenhou no final do jogo ali, no jogo 3 ali em São Paulo, né? Naquela bola 2.8, no Mundial na bola 1.9. Mas a gente sabe que muitas vezes o jogador tem que fazer aquilo que o jogo está pedindo. Claro. Mas o treino, né, das jogadas, das movimentações é muito importante. Dentro desse playbook seu aí, né, como que é? Você dá mais liberdade para os jogadores, as movimentações táticas. Você falou que você teve, né, foi fazer vou dar esse nome, me corrija se estiver errado, uma reciclagem lá, foi no Golden State Warriors, foi para a Europa. Com certeza, o tempo todo está se atualizando na literatura do basquete, que está cada dia mais. Hoje o basquete no Brasil, graças a Deus, é o esporte que mais cresce. E no mundo, né, a gente vê assim, cada vez jogadores melhores fora dos Estados Unidos, que é o nosso... Como é que é? Praticamente falando assim, para o time. Eu acredito, cara, que tem algumas coisas que são muito importantes. Eu gosto de dar muita liberdade individual dentro de uma consciência coletiva. Então, hoje até de manhã eu estava conversando com o meu auxiliar, com o preparador físico. O grande desafio nosso é o jogador fazer tudo aquilo que ele tem de bom, sendo bem agressivo e muito desprendido. Essas são as duas palavras, agressividade e desprendimento. Então eu estou extremamente agressivo no contra-ataque para soltar a bola. Mas eu também estou muito desprendido, porque se vier ajuda eu vou passar. Nós temos, quando eu falo a liberdade individual dentro de uma consciência coletiva, a jogada não faz ponto. Ela ajuda e dá atalhos para o jogador colocar a individualidade dele. A jogada em si, você faz tal, para o jogador ganhar alguma vantagem dentro da jogada e ele colocar a individualidade dele. E esse é o maior desafio. Você ter a liberdade individual com a consciência coletiva. Você está extremamente agressivo, mas também extremamente desprendido. E essa é a coisa. Por exemplo, hoje o jogo está muito em transição, arremesso de 3 pontos. Só que quanto mais você entra dentro do garrafão, provavelmente mais você vai arremessar de 3.
A gente fala dos 3 pontos de dentro do garrafão. Quando que saem os 3 pontos de dentro do garrafão? Depois de rebote de ataque, reboteei, a defesa tá ali fechada, tirando, que está muito próximo da cesta, você joga a bola para fora, tem chute. A hora que eu bato para dentro e solto, descarrego para alguém que tá na linha de 3, você tem chute. A hora que a gente coloca a bola no poste baixo, esse cara tá jogando, ele tá muito próximo à cesta, é natural do ser humano, cara. Ele fecha. A hora que ele fecha, ele descarrega pro chute. E aí você tem que ter as movimentações, você tem que ter o espaçamento da quadra para você usufruir daquilo que você tá falando. Disso que eu tô te falando, aí a gente treina espaçamento de quadra, movimentação dos de fora, se vai fazer, termos de basquete, o split ou não. Eu falo de ficar na frente do pivô fazendo para-brisa, eu chamo de para-brisa. Então, assim, é literalmente isso. Uma liberdade individual para o jogador estar executando aquilo dentro da consciência coletiva. A jogada existe para te dar condições de você explorar a sua individualidade. Porque é aquilo, né? Não adianta você ter a melhor movimentação, o melhor contra-ataque. Não A bola adianta. não cai. Não adianta. O Exato. indivíduo não está pronto para aquela situação. Exato. Fazer exato, a leitura exato. da tomada de decisão. E às vezes acontece. Por exemplo, ontem nós tivemos um jogo contra o Minas. Nós tivemos um aproveitamento muito ruim de 3 pontos. Dia, momento, confiança, ausência de alguns jogadores. Então, hoje nós já vamos fazer um trabalho de treinar tal, espaçar melhor a quadra, onde nós vamos explorar mais, para a gente aumentar esse percentual no jogo de amanhã e assim por diante. Ou seja, entra uma coisa que você acabou de falar, né? As oportunidades elas foram criadas. Quando você fala do aproveitamento. Quando a gente fala do aproveitamento que foi ruim, foi a bola que não caiu. Exato. Aí, o jogador, tem que treinar mais isso. Exato. Ou seja, exato. dentro da movimentação, dentro da sua filosofia de jogo, Exato. aconteceu. É aquilo que a gente falou no começo, né? A bola não caiu. O cara errou. Vou falar, você errou. Exato. Não, É o que você vai trabalhar Exatamente. Exatamente. É muito isso. É muito isso. Literalmente é isso. Tá, eu queria falar com você, assim, a gente já viu, tá aí, Tigrão, esse título maravilhoso que foi o Campeonato Mundial. Tá. Mas, né, cara, eu queria. Porque eu vejo algo interessante, porque assim, a gente não tem a bola aqui do David. David Jackson no jogo 3. Essa bola do David Jackson, na verdade, a jogada de final de jogo, assim como as outras, ela tem o específico, mas ela tem as variações, né? Porque o específico para dar certo, você teria que combinar com o adversário. Entendi. Então, assim, a gente tenta fazer a jogada pro Lucão receber. Sim. O homem dele passa por baixo, ele não consegue receber. Ou melhor, ele não consegue fazer o bloqueio, receber debaixo da cesta. Aí ele percebe e usa uma variante dentro da jogada. E eles já tinham visto, o próprio Lucão e o David, eles já tinham visto que se eu não me engano, o Marquinhos que estava marcando ele ia ajudar. Nessa ajuda ele devolveu a bola rápida e o David estava pronto para arremesso. Essa jogada nós usamos variantes. No Mundial não, nós temos uma jogada específica para o Lucas receber naquela posição. Eu ainda falo durante o período de tempo. Falei, você bate a bola e já sobe, você vai estar próximo, debaixo da cesta. E ele saiu do tempo, depois eu falei pra ele, você sabia que você já ia pegar e dar o fadeaway? Ele falou, coach, é a bola de segurança. Eu falei, foi pra bolinha de segurança. Perfeito, é o fadeaway. Eu vi essa variação, você até falou que saiu um jogador no corner ali também, né? Na variação dessa movimentação. Mas a bola... Essa movimentação da final do Mundial ia sair um pro corner, ia sair o Jorginho por um arremesso de 3 e o Lucas iria postear, né, no caso. Então foi muito essa bola. A gente fala muito dessa bola. O Jorginho foi numa bandeja, faltavam 26,8 segundos. E aí eu pensei comigo. Pra quem sabe dar a vitória pra Franca num título histórico. Aí eu pensei comigo, se eles atacarem reposição com 21 segundos, nós temos 5,8 para contra-atacar. Com 22, 4,8. Então eu falei, não dá falta, vamos segurar. Sim. Só que eles atacaram com 23 segundos pro 24 e o cronômetro continuou correndo, mas o juiz apita. E aí nós tivemos 1,9 e culminou com essa bola, que eu falo no tempo. Porque ali você tinha que falar pra ele bater e subir. Você vê que ele recebeu já na posição boa. Se ele bate e vai pra cima, beleza. Mas ele já tava pronto pra fazer o fadeaway, que era... Bolinha dele. Bolinha carro-chefe dele. E eu acho legal que, assim, no jogo 3 contra o São Paulo, né, o David Jackson, ele cobrou.
E aí também ele cobrou. O David, outro dia nós fomos num podcast, a gente tava dando uma entrevista. Falando Dá pra voltar um pouquinho? Só pra... Falando a bola do Mundial. E o David fala assim: o Lucas falou, você tem que me agradecer, David. Aí o David fala assim: pergunta pra coach quem ele coloca pra passar a bola. Cara, isso. Eu falei legal. E eu achei interessante ali que você falou uma coisa. Que foi o tempo. Porque o Lucas, eu tava querendo tirar essa dúvida, mas o Lucas, né, na jogada, ele desce e faz um bloqueio. Sim. Mas faz um falso ali para poder receber essa bola. A gente envolveu o Jorginho e o Lucas Dias na saída de bloqueio. A bola. E aí ele... Cara, mas o que eu achei interessante é que você falou na palestra que tava lá, falou assim, que você falou pro David, falou assim, ó, espera ele virar. Porque ele bloqueia e aí ele gira pra bola. E nos treinos que a gente tinha feito essa jogada, o David às vezes passou a bola um pouquinho antes. Sim. Uma hora a bola bateu no braço dele, né? E aí o David espera ter, cara, porque eu comecei a... Nesse momento eu tava pensando o tanto de pessoas que passaram por aquilo, pelo SESI Franca Basquete, o envolvimento, as batalhas, né? Viajava o time adulto também viajou de Kombi por muito tempo e de repente a gente estava vivenciando um momento muito especial. E essa jogada, poucas vezes eu falei isso, mas antes de sair pro jogo, uma hora antes eu comecei a escrever o que eu ia colocar no quadro, né? E aí atrás eu virei a folha e eu escrevia jogada número 1 de final de jogo, triângulo, que eu carrego comigo faz muito tempo. Jogada número 2, Mônaco, que é essa aí. E eu desenhei ela, porque era uma jogada que eu tinha passado há 15 dias para os jogadores. Eu desenhei. E a gente tinha umas 5 jogadas de final de jogo. Agora, você não me pergunte por quê, eu só fui ver isso depois do jogo, contando essa história dentro do ônibus. Rapaz, a gente tinha a terceira, a quarta e a quinta, eu não escrevi nem desenhei. Tamanha era a certeza que ia ser essa daí. Aí alguém perguntou, e se fosse pra bola de 3? Eu falei, seria ela também, o Jorginho saindo chutando. Enfim. Então aí eu falo que a ajuda do plano espiritual, enfim, da energia que estava conspirando muito a favor por tudo que a gente venceu ao longo desses anos. Todas as coisas cooperam pro bem, né? Então, exato. Assim, cara, eu acho interessante que a junção daquilo que você falou, né? Do treino e do indivíduo. Porque o Lucas, ele não é que ele não obedeceu aquilo que você falou, taticamente ele obedeceu, assim, mas não, essa aqui é a minha bola. Sim. E isso é importante, essa leitura. Ele utilizou a jogada para colocar a individualidade dele à prova, tomando, né, assumindo o risco. Na verdade, assumindo o risco. E aí que tá, né? Uma vez eu ouvi falando que o basquete é o único esporte que você treina individualmente que gera um bem coletivo. Sim. Né? Assim, o exemplo no futebol, o goleiro treina, beleza, mas ele não vai conseguir fazer gol. Exato. E aí, essa bolinha dele foi que gerou um bem coletivo dentro de uma jogada feita por todos. Então, tipo assim, não tem mérito. Todos foram fundamentais. Todos foram fundamentais. E cada um com a sua obrigação ali, né? Com a sua responsabilidade. Mas meu pai falava muito pra mim. Ele chegava pra mim e falava assim. Ele sempre falou isso. Quem que é mais importante? Você que vai começar jogando lá ou quem leva a roupa do time? Eu falava, eu. Quem é mais importante? O capitão do time ou o roupeiro? Eu falava, o capitão. Ele falava, e se o roupeiro não levar uniforme? Ninguém entra, amigo. Então, na função, né, de quem leva a roupa, ele é o mais importante. Na função de quem arremessa, ele é o mais importante. Na função de quem tem que pegar rebote, ele é o mais importante. Então, você saber que todos são importantes dentro do contexto que você tem como equipe. Isso é fundamental. Cara, eu queria, assim, te agradecer do fundo do meu coração, porque nós temos aqui, né, você tem um compromisso, nós temos que... Queria... Mas foi bom o papo, viu, cara? Demais, parabéns. Você é um cara muito especial, né? Não é à toa que a sua história é linda, velho. Cara, eu tô muito feliz de te receber aqui. Cara, assim, eu falei isso pra você quando te recebi ali, assim, pra mim é fantástico. Eu que agradeço. Ter um técnico aqui, uma pessoa como você, com toda a sua história, com tudo aquilo que você e sua família contribuiu pro basquete brasileiro, pro basquete, eu acredito, mundial, né? Porque, assim, vocês escreveram o nome de Franca do Brasil, né, no basquete mundial, né, como outros. Então, para mim, é fantástico. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, que seja acho que tem muita coisa que trouxe aqui, né, mas fala para aquela criança que está ali no projeto social que sonha
a ser um jogador, aquele técnico, né? Que tá aí na NBB, no alto nível, que às vezes tá passando por algum momento difícil também com o time, ou tá passando algum momento complicado ali, e que pudesse ser algo para todo mundo aí. Som, eu queria agradecer a oportunidade, né, o privilégio de estar aqui hoje, compartilhando coisas bacanas e também aprendendo com você coisas bacanas. Foi muito legal o papo. E assim, cara, eu vou terminar como eu termino na minha palestra, cara. Cuide das pessoas que estão ao seu lado. Fazendo bem, procurando ajudá-las, procurando trazer aquilo que ela tem de bom, motivando essas pessoas, porque se todos nós pensarmos dessa forma, nós vamos estar fazendo o melhor para nós mesmos. Então é isso, procure cuidar das pessoas que estão do seu lado, envolvendo essas pessoas, zelando por aquilo que é necessário, e naturalmente a gente vai estar traçando e trilhando um caminho de sucesso ao lado de pessoas que vão ser muito importantes para nós. Bacana. É importante lembrar que você também é palestrante. Né, eu tenho dado umas palestras bacanas. E eu já assisti. Não, eu já assisti. Maravilhosa. Gostou, tá? Eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais, o contato, para quem quiser levar você ou para quem quiser te seguir nas redes sociais aí. Legal. Minhas redes sociais, o Instagram é @elinhobasquete, né? E no Instagram eu sempre tenho, ou eu vou estar respondendo, ou pessoas que me ajudam ali vão estar respondendo a vocês. E precisando de levar a palestra, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu acho que é a forma mais rápida da gente estar junto aí. Beleza. Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Agradecer, mandar um beijo pra minha família, né? Hoje tô longe deles, morrendo de saudade. Mas pra Maitê, pra Luma, pra Cris, pros meus pais, que com certeza vão estar assistindo esse episódio do Basquete. Parabéns a você pelo trabalho. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez, porque o Hélio, né, tá aqui com a equipe de Franca aqui jogando, né, jogou ontem contra o Minas, joga amanhã contra o Cruzeiro. E, né, vocês vão ver esse episódio, vai ser gravado, geralmente faz ao vivo, né, mas tá sendo gravado. Eu queria te agradecer, porque dentro dessa correria toda, você conseguiu atender o nosso pedido com muito carinho, com muito amor e veio aí de prontidão. Eu sei a correria que era, já tem treino à tarde, tem compromisso agora. Tamo junto. Então é isso aí, brigadão. Deus abençoe. Sucesso sempre, amém, assim seja. E você que tá aí nos assistindo, lembre-se, se inscreva, compartilha, isso é importante pra gente. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, patrocinadores, é muito importante pra gente continuar esse trabalho aqui. Tamo junto, Deus abençoe. Até semana que vem, valeu. Obrigado.